Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Práticas para uma Ação Gestora Inovadora. Hoje nós vamos conversar sobre currículo, tá? A gente não vai esgotar essa conversa, porque é uma conversa que é bastante complexa, mas eu trago alguns elementos aqui para pensarmos o currículo e a gestão e tecnologias, porque é o nosso papel preponderante enquanto gestores, equipe gestora, pensar as tecnologias, como elas estão sendo incluídas no currículo. Mas a gente precisa pensar que currículo é esse, não é? De que currículo estamos falando? Então vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. O objetivo da nossa aula é identificar a urgência de integrar as tecnologias no currículo praticado, o currículo que está vivo, dinâmico, que está sendo colocado em protagonismo o tempo todo nas salas de aula, nos corredores, fora das salas de aula, mas que é papel da escola pensar esses saberes. Saberes esses que não são só os conceituais e os científicos, tá? Vamos ver o que é isso. Então, Antônio Flávio Moreira e a Vera Candor trazem a seguinte frase para a gente: currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Vejam que eles não fecharam aqui, não falaram esforços no campo científico apenas. Pedagógicos, inclui o político, inclui todos os saberes e fazeres da escola que vão compor esse currículo. Então, ele não vai se deter, o currículo, a uma lista de conhecimentos escolares, tá bom? A uma ementa, de forma alguma. É parte muito importante, é verdade, mas não é o que vai determinar. Nós aprendemos com tudo que acontece na escola. Desde a arquitetura escolar, como a escola está distribuída, pensada, as carteiras organizadas, o tempo, a organização da escola. Então, as nomenclaturas, os turnos, quantos turnos são, qual é o tempo das disciplinas, que aí tem disputas de poder, nós sabemos disso, às vezes a disputa de poder vai esbarrar em algumas políticas externas à escola. As concepções implícitas na linguagem, que no cotidiano, como a gente se dirige aos professores, a gente vai chamar de tia, a gente vai chamar de professora, aí tem currículo. E até sugiro que vocês leiam o livro do Paulo Freire, Professora Sim, Tia Não. É muito importante para a gente desconstruir essa ideia de que não tem nada demais chamar a professora de tia. Assim, há uma ideia de feminização do magistério, uma ideia de sacerdócio mantida nessa ideia, nessa nomenclatura, tem que ser problematizado, tá bom? Os materiais didáticos escolhidos, a abordagem, tudo isso é currículo. Eu trago essa imagem do Tonucci, adoro, sugiro vocês procurarem o livro dele, eu tenho esse livro. Quer dizer, eu tenho um dos livros dele, com as imagens. A criança chega na escola com um universo dentro dela, entendeu? A sociedade, o olhar dela. E a escola faz o quê? Na imagem aqui da professora, ela categoriza, fragmenta, ela torna o conhecimento da sociedade em algo didatizante, que muitas das vezes rompe com a realidade e fica bastante desconexo. Então, é isso que nós estamos fazendo? Realmente estamos preparando os nossos alunos para a convivência em sociedade ou estamos transformando os saberes disciplinares, saberes conceituais das pesquisas em algo palatável, mas que é fragmentado, que a gente não consegue fazer também a articulação com o cotidiano, com o movimento, com a sociedade? Então, estamos desconsiderando a dinamicidade do vivo, da vivência dessa criança? Então, o currículo, segundo Macedo, é uma live muito interessante que eu coloquei o link para vocês assistirem. O currículo precisa estar ancorado com a ética, estética, cultura e história de todos os povos de dada sociedade. Todos os povos. Será que não estamos privilegiando um currículo eurocêntrico?
Estamos privilegiando os povos que aqui habitam na sociedade brasileira. Nossos alunos se veem ali no currículo, nos materiais didáticos que a gente escolhe, nas imagens, nos filmes que a gente traz. E aí Macedo fala o seguinte: em geral, na história autoritária dos currículos, fazer currículo para o outro, sem o outro, resvala sempre em fazer o currículo contra o outro. É impactante, é para ser impactante. Então, pensar o currículo, que são os saberes que vão formar o outro, sem que esse outro participe, sem o coletivo, sem a participação, muitas das vezes é o quê? Sobrepor uma verdade para ele. E anular a sua vivência, a sua cultura, a sua linguagem, o seu sotaque, seus costumes, os seus saberes. Deixa eu voltar nessa imagem. Isso é importante. Olha a imagem que Tonucci traz aqui para a gente. O saber disciplinar que o professor traz, o professor da educação tradicional, que faz isso muitas das vezes, gente, com toda boa intenção. É uma boa intenção que a gente precisa rever, porque boa está sendo questionado aí, que tipo de boa. Mas é com a intenção de mostrar para o aluno todos os saberes que ele adquiriu, né? Que é compartimentalizado em gavetinhas, dentro desses blocos de disciplinas. E os saberes do aluno? Olha onde o aluno está ali. Vocês estão vendo? Não vou mostrar. Dá uma olhada nessa imagem. Então, os saberes do aluno estão sendo considerados? Esse aluno está sendo ouvido? Ele está participando? Aliás, as imagens que eu trago têm muito de mensagem. Mensagem conceitual, política, pedagógica. Então, vocês veem que as imagens têm muito poder, sim, com a mensagem. Escolhas são intencionais. Pensemos quais são as escolhas que estamos fazendo na escola, que imagens estamos levando para a sala de aula, tá? Todos nós, professores e gestores, somos curriculistas. Portanto, a responsabilidade é imensa. Todos nós estamos construindo currículo. Essa é uma fala também do Macedo na live que vocês vão assistir. É uma responsabilidade muito grande, porque é uma construção social o currículo. É uma escolha pedagógica de acordo com dada perspectiva. E aí, as mediações, as intervenções docentes, as intervenções gestoras implementadas, precisam ser muito bem analisadas, porque vão se dirigir à formação de outra pessoa. Então, é responsabilidade, sim, e muito grande. Tá? Mais uma vez, trago uma imagem aqui para a gente analisar onde está o aluno, como ele está situado. E esse volume de conteúdos que a escola está ali sobrepondo sobre ele, desconsiderando novamente esse aluno. Ele está conseguindo se apropriar desse conhecimento? Estamos preocupados com a aprendizagem dele realmente ou preocupados apenas com o ensino? Depositar como se fosse educação bancária. A gente traz Freire para falar de educação bancária. Vamos retomar Freire porque ele faz essa denúncia. Então, sem a garantia da aprendizagem, apenas preocupados com depositar conteúdo, nós estamos nos comprometendo com a educação bancária e não com a emancipadora. E aí, alguns questionamentos, trago para vocês. Nossos alunos se enxergam no currículo praticado? Se enxergam com protagonismo? Tem a sua cultura exaltada, ressignificada? A comunidade escolar é ouvida e contemplada nesse currículo? Tá? Os saberes da população ao redor da escola estão contemplados de alguma forma? Gente, não como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Tá? Os espaços externos, instituições que ampliam a linguagem e as principais invenções humanas estão incorporadas no currículo praticado? Nós saímos da escola para ensinar conhecimentos científicos no cotidiano, que surgem do cotidiano. Dá uma olhada nessa imagem. Mais uma imagem muito interessante. Nós temos ali na imagem uma floresta do lado de fora da escola e a professora ensinando de forma abstrata, por meio de um desenho de uma árvore. Quer dizer, a minha geração, tá? Vocês são jovens, eu tenho certeza. A minha geração aprendeu assim. Não sei se posso falar que aprendeu, tá?
A gente talvez tenha memorizado para fazer alguma prova, entendeu? E depois esqueceu porque não ficou na memória de longo prazo, porque não fazia sentido, não foi uma aprendizagem significativa. Foi duro. Então, nós temos que fazer diferente. Espero que vocês não tenham vivido dessa forma, não tenham passado por uma escola tradicional que só investia na memorização. Espero que vocês tenham tido uma formação muito mais consistente. Eu tive esse percurso. Foi difícil romper com esse percurso. Exigiu muito o letramento lá na frente. Então, nós estamos circulando nos espaços, é claro, pessoal, se vocês estiverem numa escola onde está numa comunidade que possui violência, no Rio nós temos isso. Eu imagino que em outros, gostaria de não imaginar, mas acredito que em outros lugares vocês também reconhecem que tem escolas que estão em espaços muito hostis, não é isso? Que é perigoso. Mas tem muitas instituições que têm, inclusive, ônibus, né? Dispõem de ônibus para buscar esses alunos. Dá para fazer alguma parceria por meio de prefeitura, governo estadual, para levar os alunos para determinados espaços, museus, galerias, para o circo, entendeu? Vamos olhar o que a gente está promovendo para esses alunos e ampliando o espaço dele, o olhar, a linguagem, a cultura. A gente está ampliando como? Que músicas estamos trazendo para ampliar o repertório deles sem ocultar os saberes que tem nas músicas que eles ouvem cotidianamente, nos clipes, tá? Nos jogos, nos games. E aí, vamos pensar cibercultura e currículo? A cultura que emerge com o digital está contemplada lá no currículo? Essa conversa que a gente tem desde o início do curso, não é? Enxergamos a postura da equipe gestora quanto às tecnologias como parte do currículo? Eu venho falando aqui nessa disciplina, eu já tinha falado na disciplina de inovação, como a postura do gestor, da equipe gestora, influencia os demais. Influencia os responsáveis, influencia os profissionais, influencia os alunos. Então, se essa equipe gestora não compreende a apropriação das tecnologias como algo preponderante, como algo muito importante para a inclusão social, isso também é mensagem, isso também é conteúdo, portanto, currículo. A sociedade hiperconectada é dinâmica e as demandas são cada vez mais crescentes. E o currículo? Acompanha essa discussão potente e urgente da hiperconexão? Se estamos todos conectados? Se estamos todos imersos no digital? Isso não faz parte do currículo? Isso já era para estar no currículo há bastante tempo. A linguagem, a mudança no comportamento, a forma como nós estamos pensando já está mudando, tá? E a equipe gestora e algumas ações possíveis para incluir as tecnologias no currículo. Essa equipe gestora vai investir na formação continuada que parte da demanda do corpo docente, pois é essa formação que parte lá do chão da escola, da necessidade do grupo, que vai trazer as mudanças duradouras. Essa equipe gestora vai pensar como nova, inspirada e nova, que a escola pública não pode se ausentar e negar a continuidade dos esforços educacionais, mesmo em tempo complexo. E aí, um exemplo é o que nós acabamos de viver, uma pandemia. Uma pandemia é muito urgente e complexo, mas não apenas a pandemia, não acabaram as nossas demandas e desafios na sociedade. Essa equipe gestora precisa se manter disponível para ouvir empaticamente os professores, estimulando esses profissionais a investir na pesquisa sobre o letramento digital e destreza diante das tecnologias digitais. E esse estímulo não é apenas apoiar, né? Que bom que você está fazendo essa formação, olha esse curso aqui, mas também garantir um determinado horário de estudo dentro da escola, ou que um desses professores possa compartilhar os seus saberes. Olha só a próxima, localize os saberes docentes que devem ser compartilhados, valorizando-os e transformando-os em parte da formação em serviço. Então, muitas das vezes, nós temos professores que estão fazendo uma pós-graduação, mestrado, doutorado, ou um curso de extensão, aperfeiçoamento no campo das tecnologias e podem compartilhar esse saber com os demais
com os seus pares, oportunizar espaços de trocas, formação fecunda ocorre por meio de trocas, principalmente. Ali você desperta, motiva esses profissionais para buscarem mais, né? Mais formação e se aprofundar. E para encerrar a nossa aula, eu trago aqui uma contribuição sacristã para pensar saber fazer, para pensar teoria e prática. E aí a gente vai refletir sobre como o currículo, a gestão e os fazeres da gestão se inserem nesse contexto. Em educação, não existe um saber fazer desligado de implicações de valor, de consequências sociais, de pressupostos sobre o funcionamento dos seres humanos, individualmente ou em grupos, de opções epistemológicas acerca do conhecimento que se transmite. A prática transmite a teoria que se fundamenta os pressupostos da ação. A prática está diretamente relacionada às perspectivas teóricas, então não existe cisão. É uma falácia, é um equívoco conceitual pensar que há essa cisão entre prática e teoria em educação. Todas as nossas escolhas, e aí o currículo como eixo preponderante, estão implicados com valor. Tá? Tem subjetividade, tem escolhas políticas, tem pensamento dos sujeitos que eu preciso e quero formar, para qual sociedade e quais elementos eu vou investir. Currículo é tudo que a escola faz, tudo que a escola promove, tudo que ela inspira na formação dos seus alunos. Ok, pessoal? Então, a gente se vê na próxima aula para continuar essa conversa com o currículo. Um abraço, meu povo.